pessoal, minha gente, estou aqui de volta hoje, quarta-feira, 10 de junho, e vamos, como toda quarta-feira, retomar as nossas discussões sobre geografia. Rememorando, voltando um pouco para trás, nós vamos nos encontrar com o vídeo de quarta-feira passada, onde eu utilizei um texto do Gênesis, alguns trechos dos primeiros versículos do Gênesis, para contar então algo sobre as nossas origens culturais, sobre a maneira como entendiam, identificavam o comportamento humano, transpassavam evidentemente esse comportamento para a divindade, a ideia de que Deus criou o céu e a terra, que a princípio o céu e a terra eram estruturas informes, e vazias, e que com o passar dos dias, Deus então vai organizando, vai criando e vai afirmando então que essas coisas eram boas. Vai separando as águas, vai separando a luz das trevas, vai colocando então, identificando as terras emersas e assim por diante, as terras secas, como se diz. Então, nesse sentido, acho que vale aí um pequeno adendo, que eu estava aqui revendo o vídeo e verifiquei que quando identifiquei aí a expansão dessas concepções de mundo e tudo mais, na verdade eu me referi exclusivamente à expansão do cristianismo e deixei de lado a expansão do islamismo. O papel do islamismo na própria Europa, no sul aqui da Península Ibérica, o papel do islamismo no continente africano e o como, então, estes grandes projetos das religiões monoteístas, de alguma maneira, também se consolidam como grandes projetos imperialistas. É interessante que essas coisas um pouco se associam e em nome, então, da salvação da humanidade, há uma justificativa do ponto de vista ideológico, então, de se reconstruir de forma bastante importante a geografia do mundo tal qual ela se apresentava no início do feudalismo ou no transcorrer aí dos anos 600, 700, a partir da presença das nações islâmicas e o como tudo isso vai se constituindo e reconstituindo e redefinindo, então, as formas de exercício de poder, a vida das pessoas, a maneira, então, como essas diferentes leituras de mundo vão se tornar hegemônicas e vão reconstruir, então, a própria ordem do mundo, principalmente a partir do colonialismo mercantilista que vai tomar conta do mundo a partir do século XIV, XV e XVI, a partir daí. Muito bem, feito esse devido reparo, uma outra questão que me pareceu importante é que a ideia, então, de que Deus vai colocando as coisas no seu lugar com o objetivo dessas coisas realizem o seu próprio projeto. Então, diferentemente, dizia eu no vídeo passado, diferentemente dos sujeitos que somos, nós olhamos para o mundo e tentamos identificar nas coisas que estão no mundo algum tipo de articulação, algum tipo de sobredeterminação que faz então com que essas coisas passem a ter sentido para nós. A paisagem que aparece na dimensão do caótico, ela vai se ordenando a partir do momento em que precisamos realizar as coisas da vida, caçar, pescar, dormir, se reproduzir, e paulatinamente tudo isso vai se tornando uma sociedade um tanto quanto mais sofisticada, até chegar à dimensão planetária que ela tem hoje, a ideia de cidade, a ideia das grandes metrópoles, o como isso se constitui então. E assim olhamos para as ruas, olhamos para as praças, olhamos para as edificações e vamos tentando entender então que sentido tem, como que elas se articulam com aquilo que eu necessito, seja buscar
um produto qualquer, seja encontrar uma pessoa, seja voltar para casa, seja o que seja. E de alguma maneira tudo isso vai se tornar ainda mais complexo quando procurar coisas significa procurar coisas na internet, procurar pessoas significa achar amigos ou inimigos no Facebook. Transgredir o mundo significa de alguma maneira espalhar fake news ou combater fake news e assim sucessivamente. Tudo isso vai nos dando novas noções do significado de ordem, novas noções do significado de lugar, de onde estou, de onde estão as coisas, de onde esta relação entre a minha posição e a posição das coisas me permite realizar o que preciso, o que desejo, as condições então da minha sobrevivência. Nesse contexto todo é que nós vamos colocar então um passo a mais. Aquele passo que é o passo da divindade, de construir coisas para realizar projetos, agora nos impõe então a necessidade de refletir o como a humanidade constrói coisas para realizar projetos. Isto é, o como nós chegamos ao domínio do fogo, ao domínio das ferramentas básicas, das máquinas básicas, ao elemento, né? à reconstituição dos elementos, em que a ideia de trabalho humano, então, ela se tornará mediadora da nossa relação com isto que genericamente chamamos de natureza. A ideia, então, de que exista uma natureza, a ideia de que nós somos um dos elementos da natureza, a ideia, então, de como um elemento da natureza nós vamos transformando, então, essa mesma natureza numa natureza humanizada. A ideia, como diria o Marx, lá no Crítica ao Programa de Gotha, a ideia de que não é o trabalho a fonte de toda riqueza. Na verdade, a fonte de toda riqueza é a natureza, e o homem e o trabalho humano não é mais do que natureza em movimento. Esta noção, então, que nos permite ler, né, esta passagem entre o caótico e o organizado, entre o que é, digamos, o mundo da forma como ele se apresenta e o que é que eu tenho de fazer para que o mundo, por se apresentar daquela maneira, eu preciso transformá-lo para que ele se apresente da maneira como eu gostaria, desejaria, necessitaria, ou seja lá o que for. Este movimento, então, entre o caótico, entre aquilo que não é desejável, aquilo que é perigoso, aquilo, digamos, que não está a favor do que eu desejo, em contraposição à minha capacidade de, como indivíduo, como sociedade, como coletivo, como tribo, ou seja lá como vocês queiram identificar, de transformar isto, né? De fazer de uma simples pedra que está, como diria o poeta, no meio do caminho, naquela pedra que vai me permitir então atingir um animal para que eu possa caçá-lo, para que eu possa me alimentar. Então, quando eu pego uma pedra e lanço sobre um animal, sem dúvida nenhuma, estabeleço então uma relação de ordem naquilo que aparentemente não tinha ordem nenhuma. A ordem de que a pedra deve carregar consigo a intenção do sujeito que a lança e, portanto, ela passa a fazer parte do meu próprio corpo. O animal que eu não consigo capturar com os meus braços, com as minhas mãos, vou capturá-lo a partir da ideia de que eu posso transformar os elementos que compõem o meu entorno, que compõem, depois vamos discutir melhor, o ecúmeno, em algo que, digamos, me favoreça. E a possibilidade, então, de caçar, de dispor de mais alimentos, também estabelece a possibilidade de viver mais, de ter mais filhos, de meus filhos viverem mais, e, portanto, da humanidade ir tomando conta, paulatinamente, por milhares de anos, até uma conexão total de capacidade planetária
e que vai estabelecer esta relação entre o viver, o não viver, a possibilidade de construir ou não construir, ser quem dentro deste processo que chamamos genericamente de sociedade capitalista. Então, nesse sentido, o mundo, não é? Que nós estamos acostumados a construir, que nós estamos acostumados a ver, ele necessariamente vai se transformar. Este mundo que nós vivemos hoje será outro dentro de séculos, assim como ele é outro em relação aos séculos que passaram, porque no final das contas, à medida em que a sociedade muda e reconstrói-se então as condições para essa mudança, a própria reconstrução é ela mesma a condição de uma nova mudança, de uma nova geograficidade, de uma nova ordenação. E o sentido dos lugares, o sentido da ordem, né, dos lugares, o sentido que o caos toma quando se transforma em território, é ele mesmo a transformação do território em caos, isto é, a retomada então de um processo onde o trabalho humano vai se refazendo, se reconstituindo, se redefinindo. É nesse sentido que me parece que a leitura do Gênesis é sempre extremamente interessante, assim como ela nos permite compreender o como as leituras de antigamente permitiam perceber coisas extremamente sutis do comportamento humano e que de alguma maneira nos permite compreender hoje o significado da nossa existência enquanto uma sociedade capitalista, planetarizada, que ao mesmo tempo que temos milhares de pessoas combatendo aí a presença do Covid-19, já sabemos, e a OMS e a Organização das Nações Unidas, e bom, a FAO e outras tantas já estão dizendo que a crise vai atingir centenas e centenas e centenas de milhões de pessoas. Não vai atingir todas, não somos iguais neste mundo. Temos capacidade de consumo, de trabalho e de organização que não são as mesmas, porque nos apropriamos do trabalho de outros, porque, na verdade, a distribuição das relações de trabalho não é a mesma, porque a capacidade produtiva não é a mesma, e assim por diante. Tudo isso é que nos permite saber, então, que este aparente caos, ele tem em si mesmo uma determinada ordenação, e desvendar esta ordenação de caráter topológico seria, então, um dos fundamentos do próprio exercício da construção do discurso geográfico. É isto que nós estamos tentando aqui, construir as ferramentas para isso. Então, esta passagem, vejam, só para a gente retomar, porque na próxima quarta-feira vamos dar mais um salto, né, neste processo. Esta passagem entre aquilo que percebemos na nossa imediatidade e aquilo que somos capazes de organizar a partir daí está diretamente associado à maneira como entendemos esse mundo, o que queremos dele, o porquê vamos fazer as coisas que queremos fazer de alguma maneira, que sentido tem isso, isto qualifica, isto hierarquiza, isso distribui, isso estabelece um processo discursivo que me permite então responder o onde estou, voltando então ao ponto de partida. Então, nesse sentido, é que a geografia passa a ser da percepção pura e simples das pessoas nas ruas, nos caminhos, nas florestas, nas cavernas, se perguntando então onde estou e, portanto, o que devem fazer para permanecer vivos e ter as relações que de alguma maneira consideram como importantes, vão necessariamente levar hoje à existência de um campo do conhecimento que nós chamaríamos então de conhecimento científico, que nos permite de forma coletiva ajustar, mediar, buscar estruturas discursivas que respondam o onde está da humanidade, onde está das pessoas que compõem a existência dessa humanidade, esta totalidade chamada humanidade, que se media e se realiza na forma dos indivíduos. Então, este sentido escalar, não é, que vai nos permitir, então,
olhar o mundo através da geografia, passar da caoticidade para o plano da territorialidade, passar do mundo incompreensível para o mundo absolutamente compreensível. Pelo menos enquanto processo, enquanto busca, enquanto ciência, como todos os campos do conhecimento. Bem, vamos parar por aqui, que a gente já avançou bastante. Um abraço a todos. Na sexta-feira voltamos e lamentamos muito que nós não conseguimos fazer a transmissão aí do conceito de espaço ou da leitura de espaço das sociedades indígenas no Brasil, mas estamos preparados para receber, né, novamente a nossa amiga Lohane com os seus convidados e tal, para que possam contar um pouco sobre isso. Já estamos também preparando outros debates ao vivo para discutir aí as questões indígenas, as questões que no geral estão muito associados à nossa geografia. Okay? Na sexta-feira voltamos com mais um comentário, mais uma resenha, e aí então a gente conta para vocês o que vai acontecer na semana que vem. Um abraço para vocês, todos e todas, e, bom, obrigado por estar conosco, né? Vão aí curtindo essas coisas, se inscrevendo, como necessitamos para manter com que essas coisas, esses projetos se realizem, né? Que fiquem vivos. Até mais, muito obrigado, um abração.